Olha, quando a gente pensa no Corpo de Bombeiros, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? A daquela resposta heróica a uma emergência. Mas e se o trabalho mais crucial acontecesse bem antes disso? Hoje a gente vai analisar um estudo que investiga exatamente esse ponto. O foco é a gestão do risco de desastres em Belo Horizonte, mas a partir de uma perspectiva bem única: as solicitações feitas ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E para a gente começar essa conversa, tem uma citação do físico japonês Torahiko Terada, que a autora destaca no trabalho dela e que, olha, resume perfeitamente o problema. Os desastres acontecem quando nos esquecemos deles. É uma frase forte, né? E essa ideia de que a gente precisa lembrar para prevenir é o que vai guiar toda a nossa análise aqui. Bom, e de onde vem essa análise toda? Ela é baseada na monografia da Soraya Fernandes Medina, que foi orientada pela doutora Gislaene dos Santos. Este é um trabalho de conclusão de curso da especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, concluído em 2022, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. E já que a gente está falando de um tema tão importante como a prevenção de desastres, fica aqui aquele convite. Se esse conteúdo for útil, considere seguir o canal, curtir e compartilhar. É um jeito simples de ajudar a espalhar essa informação que, no fim das contas, pode fazer uma grande diferença. Ok, então, como vai ser a nossa conversa? A gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos entender o contexto do risco. Depois, qual foi o problema que a pesquisa quis resolver. Na sequência, a gente mergulha na análise das solicitações e, por fim, fechamos com as conclusões e a relevância social de tudo isso. Vamos lá? Certo. Para a gente entender de verdade a importância dessa pesquisa, a gente precisa primeiro colocar as coisas em perspectiva, falando sobre o custo dos desastres. Qual é o tamanho do problema no Brasil e, mais especificamente, em Minas Gerais? A realidade é a seguinte: a grande maioria dos brasileiros hoje vive em cidades. E esse crescimento urbano, essa densidade toda, acaba criando condições que, infelizmente, favorecem a ocorrência de desastres. O resultado? Perdas econômicas e sociais que são, muitas vezes, imensas. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, o número é realmente de impressionar. Pensa só, entre 1995 e 2019, o estado de Minas Gerais acumulou um prejuízo de quase 35 bilhões de reais por causa de desastres. Esse dado, que foi citado na monografia e vem de uma pesquisa de Rafael Chadec, coloca Minas como o segundo estado mais afetado economicamente no país. É muita coisa. Agora, olha que interessante a gente olhar de onde vêm essas perdas. A maior fatia desse prejuízo todo vem da estiagem e da seca. Logo depois, vêm os desastres relacionados à água, como enxurradas e inundações. Isso já mostra para a gente a complexidade e a variedade dos desafios que o estado precisa encarar. Agora, vamos fechar um pouco o nosso foco e olhar especificamente para Belo Horizonte. A capital mineira é um caso bem particular. Por causa da sua topografia cheia de morros e vales e da forma como a cidade cresceu, ela se tornou bastante vulnerável. Para se ter uma ideia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 389 mil habitantes vivem em áreas consideradas de risco. Bom, e todo esse contexto nos leva direto para o centro da pesquisa. A grande questão é: se o risco é tão grande e tão presente, o que as instituições podem fazer antes que o desastre aconteça? E é exatamente aí que a pesquisadora Soraya Medina concentra a sua investigação. A pergunta que ela quis responder foi: tá, a gente conhece o trabalho heróico do Corpo de Bombeiros na resposta, mas qual é o papel deles antes que tudo aconteça? Como eles se encaixam na gestão do risco? Então, o objetivo da pesquisa foi justamente esse: analisar as solicitações que a Defesa Civil e a Prefeitura de Belo Horizonte enviam ao Corpo de Bombeiros. A ideia era usar esses documentos para entender, na prática, como essa integração funciona nas fases de prevenção e preparação. E só para a gente alinhar os conceitos aqui, é importante definir o que é gestão do risco de desastres. Não é só sobre responder a uma emergência, não. É um processo que não para, um ciclo de planejar, coordenar e executar ações para diminuir os riscos que já existem e, tão importante quanto, evitar criar novos. A metodologia que a pesquisadora usou foi bem direta e organizada. O primeiro passo foi coletar os dados, ou seja, as solicitações oficiais feitas ao Corpo de Bombeiros nos anos de 2018 e 2019. Depois, ela categorizou as 74 solicitações que eram válidas para o estudo. E, por fim, analisou o conteúdo desses registros para identificar o perfil dessa colaboração. Certo, então vamos para a parte dos resultados. O que será que a análise desses documentos revelou sobre a colaboração entre essas instituições? Olha só esse gráfico. Ele mostra bem a divisão das 74 solicitações.
A gente vê que a maior parte, 28 delas, eram para reuniões. Logo depois vem atuação, com 23, e treinamento, com 21. Por último, simulado, com 2. Isso já dá uma boa ideia de que a parceria tem várias frentes, né? Não é uma coisa só. Mas o que significa cada uma dessas categorias na prática? Bom, as reuniões, por exemplo, eram para planejar ações para o período chuvoso ou alinhar estratégias para grandes eventos. A atuação já era mais mão na massa, vistorias em áreas de risco, participação em postos de comando. Já os treinamentos eram focados em capacitar voluntários da Defesa Civil e dar palestras de segurança. E os simulados eram essenciais para testar planos de evacuação, por exemplo. E aqui a gente chega na principal descoberta do trabalho. A análise revela uma relação que é forte, é cooperativa e, o mais importante, ela é focada principalmente em planejamento e preparação. Ou seja, ações que acontecem antes dos desastres. Isso mostra que o envolvimento do Corpo de Bombeiros vai muito, mas muito além da resposta emergencial que a gente costuma ver. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Quais são as conclusões? E, talvez o mais importante, qual a relevância social de um estudo como esse? As conclusões da autora são bem diretas. Primeiro, o Corpo de Bombeiros está, sim, profundamente integrado ao planejamento de risco da cidade. Segundo, essa colaboração é proativa, vai além da emergência. O estudo também aponta que o primeiro Comando Operacional de Bombeiros funciona como um ponto central nesse planejamento estratégico. E olha que legal, isso tudo serve como um modelo para outras cidades. Fortalecer essas medidas preventivas é, no fim das contas, essencial para a gente ter cidades mais resilientes. A importância social de um trabalho como esse é enorme, porque ele não é só um texto acadêmico, ele é praticamente um roteiro. Um roteiro valioso para aprimorar políticas públicas, fortalecer a resiliência a desastres e, o que é mais importante, proteger vidas e patrimônios. É um exemplo prático de como a integração pode funcionar. E aqui é fundamental a gente fazer um reconhecimento. Um trabalho como este destaca a qualidade da pesquisa acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele reforça o papel da universidade na formação de profissionais éticos e capacitados para contribuir com uma gestão pública mais eficiente, especialmente na redução de riscos no Brasil. Claro, o que a gente apresentou aqui foi um resumo, uma síntese das ideias principais. A pesquisa original é muito mais detalhada. Então, para quem se interessou e quer se aprofundar no assunto, a gente recomenda fortemente a leitura do trabalho completo. O link para ele está aqui na descrição. E para a gente fechar, um aviso importante. Este material que a gente apresentou é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico e foi gerada com o apoio de inteligência artificial. Por ser uma síntese, ela pode conter algumas simplificações ou até imprecisões. Por isso, para ter a versão completa e fiel da pesquisa, o ideal é sempre consultar o trabalho original.